Bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia, temporada 9, Ride Safe Portugal. O meu convidado de hoje é o Ricardo Ferreira, responsável aqui da MUBI, que aceitou aqui o convite para falarmos aqui um bocadinho sobre prevenção, mobilidade ativa e cultura rodoviária. Ricardo, muito bem-vindo. Obrigado, João. Vamos ter aqui uma conversazinha aqui sobre circular, sobre poder ciclar, passear e andar. E gostava que começasses pelo início e que falasses aqui aos nossos ouvintes o que é a MUBI. Ora, a MUBI é a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta. Começou em 2009, um grupo de pessoas que se foi conhecendo dos poucos que utilizavam a bicicleta em Lisboa na altura, não é? Pode-se dizer que nasceu da massa crítica, que é um outro fenómeno internacional relacionado com a mobilidade ativa e com as bicicletas. Nasceu em 2009, numa altura em que este grupo de pessoas achava que era preciso fazer mais. Havia uma outra entidade que fazia alguma coisa pela mobilidade em bicicleta, mas achávamos que não era o suficiente. Criámos a MUBI, quer dizer, eu não sou sócio fundador, mas sou quase, juntei-me à MUBI logo nos primeiros meses após a sua fundação. E intervimos a vários níveis, a nível político, nacional e local. Não é? É frequente termos reuniões com vereadores de mobilidade e transportes ou até com os próprios presidentes de Câmara. Não em todos os municípios do país, porque simplesmente não temos esse alcance, não temos membros em todos os municípios do país, mas vamos tentando ser o mais abrangentes possível. E depois temos também encontros frequentes com, neste momento, a Secretária de Estado para a Mobilidade, às vezes níveis mais altos, ou com membros do Parlamento. Pronto, essa é a intervenção política. Temos um outro nível de intervenção que é através de pareceres, de emissão de opiniões, criação de documentos, de guias, ou seja, divulgação de informação para tentar esclarecer mais o público. Temos também uma série de projetos que é, no fundo, o contacto direto com as pessoas. Talvez aquele que durante vários anos foi o mais famoso foi o Bike Buddy, ou seja, ajudávamos as pessoas a utilizarem a bicicleta, não a andarem de bicicleta, mas a utilizarem a bicicleta como meio de transporte. Esse foi muito bem sucedido durante muitos anos. Hoje em dia está um bocadinho dormente, o que talvez até possa ser um bom sinal, sinal de que as pessoas mais pessoas sentem confiança em utilizar a bicicleta e por isso não precisam de recorrer ao serviço, ou então se calhar falta-lhe alguma divulgação. Enfim, é um debate interno que temos tido. Mas outros, no fundo, para também haver o contacto direto com as pessoas. Há muitos anos, em colaboração com outras pessoas, foi o Bike to School, em que fomos a várias escolas do município de Lisboa e levámos as crianças, quer dizer, depois de uma sessão teórica de 10, 15 minutos, levámos as crianças a darem uma volta pelo bairro onde está a sua escola, para perceberem que se calhar até passávamos à porta de casa deles e que não era assim tão difícil irem de bicicleta para a escola. No fundo, são vários níveis de atuação que tentam tornar a bicicleta mais do que um brinquedo ou uma ferramenta de desporto, um meio de transporte. Muito bom. E onde é que entra aqui a parte da segurança rodoviária? Porque é que nós, enquanto país, acabamos por estar tão afastados daquilo que é já o centro da Europa e a utilização da bicicleta, nomeadamente em outros países, como Países Baixos, onde realmente a bicicleta é considerada um meio de transporte, um dos meios de transporte principais? Bem, é difícil dizer que há uma razão só, não é? É um tema complexo. Portugal já teve muito mais gente a utilizar a bicicleta como meio de transporte. Foi um meio de emancipação das mulheres, há mais de um século. Foi depois também um meio de
a classe operária poder expandir-se um bocadinho mais e poderem mais facilmente chegar ao trabalho ou até saírem um bocadinho do seu meio pequeno onde normalmente viviam muito fechados. Os correios também utilizaram muito o transporte, a bicicleta como meio de transporte. Há fotografias de centenas de entregadores de correio em Lisboa. Depois, com a melhoria da qualidade de vida e após o 25 de Abril, não é? As pessoas começaram a olhar para a bicicleta como um transporte do pobre. E o carro passou a ser um símbolo de sucesso e de status, o que ainda persiste, na verdade. Quer dizer, aquela evolução na qualidade de vida que os países ocidentais tiveram a seguir à Segunda Guerra Mundial, em Portugal isso só aconteceu no final dos anos 70, início dos anos 80. De modo que temos ali umas décadas... Um gap grande. Quer dizer, não lhe vou chamar atraso civilizacional, mas de atraso de desenvolvimento social em relação a outros países, como os Países Baixos, por exemplo, não é? Quer dizer, nos anos 70, os Países Baixos e várias cidades desse país estavam na situação em que nós estamos hoje em dia, ou seja, cheias de carros, com pessoas a serem mortas nas ruas dessas cidades, e enverdaram por um caminho diferente. Começaram a criar infraestrutura para as bicicletas, a impor limites de velocidade mais restritos e, quer dizer, continuam a evoluir, não é? Há sempre mais por onde melhorar a segurança rodoviária e por reduzir o perigo rodoviário. Nós, infelizmente, já estivemos em convergência. Eu diria que agora estamos, no mínimo, estagnados. Isso é simpático, não é? Sim. Vamos entrar aqui um bocadinho nesta parte aqui da mobilidade ativa e do risco. Porquê é que realmente aqui os ciclistas e os peões são os mais vulneráveis? Bom, numa estrada que se quer de todos, não é? Exatamente. Quer dizer, nem um peão, nem um ciclista tem uma carapaça metálica a proteger o corpo, não é? Começa por aí. Depois tem a ver com velocidades, não é? Um peão desloca-se a 4, 5 km/h, um ciclista em modo de transporte, a velocidade média anda à volta dos 15 km/h, não quer dizer que não vá mais depressa, mas depois também há momentos em que vai mais devagar. Enquanto que um automóvel, mesmo em ambiente urbano, é raro andar abaixo dos 30 km/h. E a verdade é que a Prevenção Rodoviária Portuguesa faz medições de velocidades em algumas artérias, não sei se de outras cidades, mas pelo menos de Lisboa faz. E eu lembro-me, a última vez que vi, a média na Avenida da República, em Lisboa, andava à volta dos 55 km/h. Impressionante. Acima do limite máximo, claro. De modo que, quer dizer, o fator velocidade é crítico. É crítico. Há diversos estudos que mostram que se uma pessoa for atropelada a 30 km/h por um automóvel, as probabilidades de sobreviver andam entre os 80% e os 90%. Se for atropelada a 50 km/h, as probabilidades vêm para baixo de metade. Ou seja, 30% a 40% são as probabilidades de sobreviver. E isso é crítico. E não é à toa que tantas cidades, não só na Europa, mas um pouco pelo mundo fora, estão a implementar limites de 30 km/h em geral. O que não quer dizer que não haja ruas onde se ande mais depressa. Claro. Quer dizer, há pessoas que também tem a ver com a morfologia da própria rua, não é? Exatamente. As ruas têm hierarquias e há muita gente que, quando eu falar do limite de 30, vai, mas vamos andar a 30 km/h na segunda circular. Não. Quer dizer, isto não é binário, não é branco e preto. Não há peões e ciclistas, não é? Não é branco e preto, não é? Há todo um espectro. Há ruas, quando se fala de 30 km/h de limite na cidade, é, no fundo, substituir o limite máximo generalizado de 50
pelo limite de 30 km/h. Por N razões, não é apenas a segurança dos utilizadores vulneráveis da estrada, não é? É também por questões de ruído, que se fala muito pouco, só agora, de vez em quando, se vai falando, mas é uma questão essencial, não é? O ruído, quanto mais devagar os carros andarem, menos ruído há. E depois, obviamente, as emissões, não é? Que também são importantes. E muitas vezes é o foco desta discussão, quando na verdade é apenas um de vários. Também posso dar aqui essa chega, também tem a ver com o efeito harmónica no trânsito. Exatamente. O facto de não acelerarmos muito e travarmos significa que o trânsito vai ser muito mais fluido e permite que mais carros circulem no espaço. No fundo, a velocidade média dos automóveis não vai baixar por aí além. Porque... Antes, pelo contrário, vai ser muito mais fluido do que ao contrário. E onde é que nós falhamos aqui enquanto sociedade? Quando nós olhamos para os mesmos utentes da via enquanto ciclistas e utentes como alguém que é o parente pobre, não é? E como alguém que conduz um carro que tem esta prioridade, onde é que nós realmente falhamos aqui na parte da educação das pessoas? Bom, eu acho que Portugal tem um problema grave, que é temos boas regras, em geral, seja o Código da Estrada, seja outras, mas depois falhamos em cumpri-las. Isso, quer dizer, devia vir de cima, não é? Ou seja, deviam ser as autoridades a fazerem o seu trabalho de fiscalização, que não acontece, é fraco. E a verdade é que, pronto, nós estamos habituados a não cumprir regras. E quer dizer, eu próprio também. Acho que todos nós, ao fim do dia, se pensarmos nas regras que não cumprimos durante o dia, seja no trânsito ou outras, vamos encontrar muitos momentos em que não as respeitamos. O que não quer dizer que às vezes também as regras não estejam bem feitas. Mas acho que também existem um grande desconhecimento. Nós, em termos criminais, não é? Em termos de jurisprudência, não podemos alegar o desconhecimento das regras. Não é uma causa de exclusão de ilicitude. De qualquer forma, acho que existe aqui um grande desconhecimento e por isso é que eu também estava aqui a falar da parte da educação. Eu estava a falar aqui com a minha, em off, que não me lembro nunca, quando tirei a carta, de me terem falado dos direitos dos ciclistas ou disso alguma vez ter sido uma prioridade no Código da Estrada ou no teste ou alguma pergunta que me tenha aparecido. Portanto, acaba por haver aqui um gap grande, embora esteja no Código da Estrada, não é? Mas há aqui um gap na parte educacional. Há sem dúvida. Eu não sei como é que está a ser ensinado o Código atualmente. Sei que está para haver mudanças na forma como as pessoas tiram a carta. Tornar mais fácil as pessoas tirarem a carta. Enfim, é difícil dizer se isso é a forma certa ou não. Há países onde o fazem e corre bem, por isso. Mas estas novas regras, na verdade, têm 12 anos, vá. A versão mais progressista do Código da Estrada, em termos de regras para quem utiliza a bicicleta, entrou em vigor em janeiro de 2014. Por isso, há uma boa fatia dos condutores que simplesmente não aprendeu isso quando tirou a carta. E, apesar de, a partir de uma certa idade, eu penso que é a partir dos 50 anos, as pessoas são obrigadas a renovar a carta, mas é uma mera formalidade. Não há, de facto, uma renovação dos conhecimentos. Ou seja, se calhar é por aí que se devia começar, porque eu, de facto, eu sinto que frequentemente tenho pessoas da minha idade ou mais velhas que passam por mim e as poucas vezes em que eu os abordo, e poucas porque, pronto, infelizmente, é desgastante também. Não me apetece às vezes todos os dias. Arranjar conflitos. Não, que me fazem razias, fazem todos os dias. Sim, todos. Agora, eu abordo essas pessoas muito poucas vezes porque não me apetece arranjar mais conflitos. Mas as poucas vezes que acontece, há muitos que dizem simplesmente que não sabem disso. Ideia, claro. Não conhecem o artigo 18, nem o artigo 38, onde está explícito que a distância que se dá a um ciclista quando se ultrapassa é no mínimo 1,5 metro, inclusive ao artigo 38 especifica que uma ultrapassagem, seja a que veículo for, se faz pela via à esquerda. E não na própria via. Ou seja, independentemente de haver 1,5 metro ou não, a ultrapassagem faz-se
pela via da esquerda, à esquerda daquela onde circula o outro veículo que está a ser ultrapassado. E a maior parte das pessoas não sabe isso. E também não sabem o que está no artigo 90, que diz que quem vai de bicicleta não tem de ir encostado à berma. Deve guardar uma distância de segurança, claro, da berma ao passeio. Porque não é só a berma, isso é uma daquelas questões que as pessoas pensam que é só a berma, mas nós temos uma série de obstáculos na via, desde os ralos, que é um perigo, especialmente para bicicletas com pneu fino. Exatamente. Aliás, a minha primeira grande queda foi à custa de um desses ralos. Pois. E que realmente temos que deixar alguma distância para que possamos também ter uma escapatória em caso de poder chegar aqui a algum... Quer dizer, quando se vai de bicicleta não se vai num carril. Ou seja, por exemplo, com dias como hoje, em que está imenso vento, sim, tem as poças de ar, é normal vento, que, claro, que haja oscilações. Haja desvios na trajetória, não é? Porque as rajadas são variáveis também. De modo que há muita gente que simplesmente não conhece o código da estrada e o Estado falha por não dar formação a essas pessoas, inclusive agentes da autoridade. Porque eu já tive conversas com agentes da autoridade que me diziam que a distância de 1,5 m é apenas uma recomendação, ou que me obrigam a andar encostado ao passeio porque não conhecem o artigo 90, não é? Ou seja, a formação falha redondamente, estrondosamente. E acho que haver sensibilização é, sem sombra de dúvidas, muito importante. Eu acho que também por haver essa lacuna que acabou por aparecer aqui esta temporada, que o objetivo é realmente podermos refletir e podemos conversar e podemos falar aqui um bocadinho sobre essas questões. Nós achamos que realmente aqui esta parte da prevenção rodoviária está muito ligada à parte da sinalização, mas realmente há aqui um grande trabalho que devia ser feito aqui na parte da prevenção e aqui na parte da educação, mas também na parte das escolhas diárias. Como é que nós conseguiríamos chegar aqui a mais pessoas de forma a poder torná-las aqui um bocadinho mais empáticas, realmente perceber que quem vai, um peão, quem vai a passear na bicicleta, ou quem vai para o trabalho, ou quem vai a treinar, que realmente não tem um chassi à volta e é o próprio corpo que vai levar aqui com o impacto, e realmente tentar conseguir com que essas regras pudessem ser mais difundidas e que as pessoas pudessem tomar conhecimento delas. Ou seja, pronto, a formação, a divulgação das regras é essencial. As campanhas de sensibilização que as autoridades e os governos locais e nacionais vão lançando ao longo dos anos são importantes, mas frequentemente ficam-se por aí. Eu acho que houve uma mudança drástica em Portugal que aconteceu com as autárquicas de 2021 e que tem vindo a acontecer. Houve uma mudança drástica no discurso político. Até então, e pelo menos durante os 10 anos anteriores, notava-se que o discurso político estava a mudar, ou seja, ouvíamos responsáveis políticos a dizer que os ciclistas têm direito a andar na estrada, que era preciso criar condições para as pessoas utilizarem a estrada em segurança. O discurso político influencia muito o comportamento das pessoas. Muito. Mesmo muito. E em 2021, com as autárquicas, esse discurso político começou a mudar. E, na verdade, continua a mudar para pior. Ou seja, eu acho que isso tem um peso grande. As campanhas de sensibilização, de que falei há pouco, são importantes. E depois, se calhar, ver-se mais pessoas de renome a darem o exemplo. Ou seja, é muito positivo ver a GNR, a Polícia de Segurança Pública, as polícias municipais, não tenho a certeza, mas pelo menos, em geral, as forças da autoridade utilizarem a bicicleta. Não acontece muitas vezes, não acontece pelo país todo, mas acontece cada vez mais. Sim, cada vez existem mais equipas. As polícias municipais, principalmente aqui as da linha, têm bastante equipas. Lisboa tem, Oeiras tem, Cascais também tem. Pronto, é muito positivo. Isso eu diria que é, quer dizer, no fundo, vê-los a fiscalizarem o perdão de Cascais ou de Oeiras de automóvel é patético. Claro que sim. E de bicicleta é uma forma de passarem a mensagem. Apesar de ser proibido andar de bicicleta no perdão de Oeiras durante uma boa parte do ano.
Ou tem outras zonas pedonais, quer dizer, ou zonas mistas de coexistência. No fundo, é preciso gerar empatia entre o automobilista, aquela pessoa que vai fechada no seu casulo, e aquele que vai fora a pé ou de bicicleta, que é um cidadão como aquele que vai dentro do carro. Quer dizer, são pais, são mães, são filhos, são avós, são cidadãos que têm os mesmos direitos, deveres diferentes. É importante ressalvar isso, porque é por isso os deveres têm a ver com a responsabilidade para com o outro. E quem vai a pé não tem os mesmos deveres que quem conduz um caminhão. Claro. É por isso que é exigido a uns certas competências que não é exigido a outros. Mas os direitos são os mesmos. É o direito a andar em segurança, O direito a chegar vivo a casa. a chegar vivo a casa, o direito a poder deslocar-se de acordo com a sua conveniência, seja a pé, de bicicleta, de transportes públicos ou até de carro. É preciso gerar essa empatia para as pessoas terem noção de que não é um ciclista que vai ali, é uma pessoa. Claro. Como é que isso se faz? Pronto, eu acho que o discurso político é essencial. Depois, as campanhas de sensibilização para as pessoas conhecerem as regras, todos conhecerem as regras, é importante. Eu acho que aconteceu aqui um bocadinho isso que estavas a dizer, que foi haver aqui uma estagnação aqui neste discurso. Realmente, a partir de 2021, eu nunca tinha refletido sobre a data, mas é realmente aqui uma altura fraturante, onde deixou de se falar tanto da questão das ciclovias e da implementação de espaços cicláveis e da estrada como um espaço partilhado. Acho que isso é muito importante, e realmente ter cada vez mais pessoas a falar sobre isso e a refletir sobre isso, acho que é realmente importante para criar consciência em quem anda na estrada e que considera a estrada um sítio só de carros, quando claramente não é. Onde é que achas que surgem aqui os conflitos na estrada? Onde é que achas que nascem esses conflitos? Há pouquinho estavas a falar, não é? Que tentas evitar aqui ao máximo esses conflitos, mas realmente eles aparecem, não é? Ou seja, eu tento evitar os conflitos respeitando... Eu às vezes sou gozado pelos meus amigos porque paro num sinal encarnado. E alguns são ridículos. E não parem todos, mas paro quase sempre. Também por causa do meu trabalho. Eu sou... Uma das minhas atividades profissionais é como guia de passeios em bicicleta. Pelo país inteiro, e até o ano passado até fui um bocado para o estrangeiro. E habituei-me que se tenho pessoas que dependem de mim e a sua segurança depende de mim, eu tenho de dar o exemplo. E de modo que quase sempre eu respeito muito rigorosamente o Código da Estrada, paro nos sinais encarnados, e às vezes até os clientes são holandeses, alguns, então, mas estamos aqui parados porquê? Ou seja, isso é importante para evitar conflitos. Se há um sinal encarnado, normalmente não passa à frente dos carros, a não ser em circunstâncias em que sinto que é essencial fazê-lo, pela minha segurança, mas normalmente abrando, vou andando mais devagar para ver se o sinal fica verde e assim avançamos todos. Os conflitos de que eu falava era porque já basta eu ter levado a razia, não me apetece chegar ao automobilista que me a fez e tentar calmamente abordá-lo e levar dali uma resposta desagradável que depois me vai também a mim fazer perder um bocadinho, vai-me estragar o dia. Perder o centro, não é? E de modo que durante alguns anos fazia e depois a pouco fui deixando de o fazer porque senti que não estava aí pelo bom caminho. Mas conflitos existem também por causa do desenho urbano, do desenho das estradas. É tudo desenhado em função do carro e por isso os outros sofrem com esse desenho, com esse mau desenho, não é? Se ao contrário a cidade fosse desenhada em função do mais frágil, que é o peão, os conflitos seriam muito menores e seria muito melhor para todos. E eu posso dar um exemplo muito concreto. Em novembro de 2024, eu fui abalroado por um automóvel quando ia no Saldanha a atravessar a ciclovia
com o sinal verde, por acaso não é verde, é amarelo intermitente, com o sinal amarelo intermitente para os ciclistas. Ou seja, eu tinha prioridade, ia na marcação M10, que marca o atravessamento de bicicletas na faixa de rodagem, uma marcação que muita gente não conhece, muita gente acha que estamos a atravessar a passadeira montados em vez de desmontarmos. O taxista ia a virar do Saldanha para a Avenida da República e acertou-me. Eu vi-o à distância, era um dia de chuva, mas eu vi-o à distância e achei que tinha tempo, porque ele só precisava de abrandar ligeiramente para eu passar. Claro. E às tantas vou-me apercebendo que ele não está a baixar a velocidade, mas eu também já não tenho tempo de parar e acelerei e felizmente ele só me tocou de raspão na roda. As consequências acabaram por ser um bocado mais graves, pronto, porque tive algum azar, mas e ele parou imediatamente. Ele foi o mais humano possível. Aliás, ele foi muito humano em tudo. Porque, na verdade, eu depois de pensar um bocado sobre a forma como aquela colisão aconteceu, eu não pude... Eu consegui não me irritar com ele, não desatei aos gritos com ele, porque ele, de facto, comportou-se desde o início, comportou-se muito bem comigo, na medida do possível, mas ele foi realmente muito humano até na falha. Nós somos humanos e falhamos. E o desenho urbano, se fosse bem feito, devia prever ao máximo essas falhas, que não é o caso. Aquele desvio, porque é que ele me acertou? E ele depois confessou tudo. Sabe, é que eu ia a conversar com a cliente e naquele momento olhei para trás. E por isso não o vi. Quando o vi já foi tarde demais. E porquê é que ele pôde olhar para trás? Porque ele está a virar para a direita, mas o raio de curvatura para entrar na via lateral da Avenida da República é muito grande. O raio de curvatura é o que define o quão apertada é uma curva. E por o raio de curvatura daquele desvio ser muito grande, significa que ele facilmente toma a medida, a trajetória que tem de fazer e já não precisa de estar a olhar para ali, nem precisa de abrandar. Se fosse mais apertado, se ele fosse obrigado a abrandar, virar... E a calcular, não é? E calcular a sua trajetória, ele estaria focado no que estava a fazer, a conduzir o veículo, e não teria olhado para trás por 1 ou 2 segundos... Que é o suficiente. Para falar... Que é humano. Claro. É humano. Mas quem desenha o espaço urbano tinha a obrigação de saber estas coisas. Só que, infelizmente, o espaço urbano é frequentemente desenhado para melhorar aquela famosa fluidez de tráfego de que tantos autarcas e políticos em geral gostam de falar. E pronto, a conclusão é que, por causa disso, ele acertou-me, quando, na verdade, quer dizer, ele aqui ia a conduzir o automóvel, não é? Mas... a responsabilidade não é apenas dele, é de quem desenha mal as vias. Acho que aqui realmente, depois nesta parte dos conflitos, faz a empatia, como estavas a falar, acho que realmente tem aqui um papel muito, muito grande, quer na antecipação dos conflitos, não é? Quer depois na própria resolução de quando eles acontecem. E o que é que nós poderíamos, além daquela parte que nós já falámos anteriormente, o que é que nós poderíamos mudar até mesmo no ambiente urbano para fazer com que os comportamentos, já que... Onde é que eu quero chegar? Muitas vezes tem que ser o próprio ambiente a influenciar os comportamentos da pessoa, não é? Aquilo que estavas a falar, ter ali um safety network que permita salvar. Absolutamente. O que é que nós podíamos fazer, ou o que é que nós podemos, enquanto sociedade, fazer para melhorar aqui realmente a experiência das pessoas, quer dos civis? Eu também tenho muita intenção, as pessoas com deficiência, que é também uma dificuldade enorme, poderem circular nas nossas vias e nos nossos passeios, não é? Não só pelos estacionamentos abusivos, pelos próprios passeios estarem mal feitos, mas para os próprios ciclistas poderem ter uma experiência melhor. É muito interessante falares das pessoas de mobilidade reduzida, porque eu frequentemente queixo-me a um polícia ou a alguém, está a ver que não consigo passar ali de bicicleta, então desmonta e passa. E é verdade, eu posso desmontar e posso passar, mas alguém que vá numa cadeira de rodas não pode desmontar. E as pessoas não se lembram disso. E ainda ontem eu estava a ver um post de uma pessoa que se desloca de cadeira de rodas, eu não me lembro do nome dele, mas é alguém que tem uma empresa de consultoria nessa área. E o sócio dele até é alguém que agora é o provedor da CP. Ok.
ele descrevia uma situação que lhe ocorreu em que perdeu um trabalho porque a CP falhou redondamente na assistência que lhe devia dar, já para não falar que simplesmente não devia ser necessária essa assistência. Quer dizer, é Isso é uma coisa inaceitável natural, não é? comboios com 20 e tal anos não estejam adaptados, não tenham sido desenhados para que as pessoas não precisassem de pedir um favor quando entram, as pessoas de cadeira de rodas não precisassem de pedir um favor quando entram ou quando querem embarcar num comboio. Infelizmente isso ainda acontece demasiado e este ano não. Nas férias de 25 eu estava no Porto e ouvi uma pessoa da CP a dar, quer dizer, a expressão é mesmo uma rabecada em duas pessoas de cadeira de rodas. Eu não percebi bem a situação e por isso não intervi, fiquei calado. Se calhar depois arrependi-me, porque foi vergonhoso a forma como a pessoa da CP se dirigiu àquelas duas pessoas. Aparentemente Aquelas, não devem ter reservado a viagem. Sim. Não devem ter reservado a viagem. O que eu acho que não deviam ter fazer. Sim. Nós não temos que o fazer, não é? Exatamente. E aquilo foi chocante. Eu só não meti porque, como não sabia da história toda, não quis também estar ali a... Deitar lenha, Quer dizer, a deitar lenha para um lume que eu não conhecia, não é? Mas foi vergonhoso a forma que, independentemente dela ter razão ou não, ela devia ter falado com as pessoas de outra forma. Mas, de facto, se desenhássemos o espaço para as pessoas de mobilidade reduzida, e a legislação existe, voltamos àquilo que eu dizia há pouco, nós temos boas regras, nós temos boas regras, mas depois a implementação dessas regras, a fiscalização dessas regras é lastimável. E existe o plano das acessibilidades de Lisboa, que foi um plano excepcional que esteve a ser implementado durante anos. A pessoa que o dirigia saiu, aquilo ficou em banho-maria. Existe a lei das acessibilidades, que eu acho que é do início deste século, que obriga os edifícios a terem as condições para que as pessoas possam utilizá-los mesmo em cadeira de rodas. Muitos ainda são construídos sem respeitarem essas regras. Ou seja, como é que fazemos com que essas regras sejam respeitadas? Bom, o cidadão em si pode fazer um esforço para as respeitar, não é? Nem sempre é fácil, porque a nossa conveniência às vezes sobrepõe-se. Mas, se calhar, votarmos em pessoas que as defendam com mais rigor, não é? E que não procurem mudar as regras em função da sua conveniência. Mas também há um grande problema que é os projetos dependem muito das pessoas e depois as pessoas saem e os projetos morrem, portanto dependem das pessoas e depois a maior parte daquilo que são os projetos são feitos por pessoas que não têm experiência e que não têm conhecimento nas várias vertentes, ou seja, muitos dos decisores acabam por ser só condutores e muitas vezes, a maior parte das vezes não são peões, a maior parte das vezes não utilizam serviços públicos, a maior parte das vezes, então, a grande maioria não andam de bicicleta e quando fazem a projeção da via ou do ambiente, acabam por ter em conta aquilo que estavas a dizer de ser direcionada possivelmente para a parte dos condutores. Se me permites, vou discordar um bocadinho. Eu gosto. Porquê? Eu conheço algumas das pessoas que desenharam algumas das ciclovias de Lisboa e não só, do Algarve, não sei se do Porto também, mas conheço algumas pessoas que desenharam ciclovias, criaram os projetos, fizeram os projetos e que são utilizadores de bicicleta. E onde é que falhou? Foi depois na transição daquilo que eles desenharam, na passagem pelo gabinete de decisão, e tu disseste os decisores, mas os decisores frequentemente não são aqueles que desenham. Sim. Os decisores são aqueles que, ou porque têm mesmo de ser, ou por conveniências, ou por interesses... Ou por ideologias. Ou por ideologias, sacrificam a parte técnica em função dessas ideologias ou conveniências e depois também na execução. Um bom exemplo. Uma ciclovia frequentemente está
elevada em relação à faixa de rodagem. E o normal é, na transição de uma para a outra, quando há um atravessamento, haver um rampeamento que permita uma transição suave para quem vai de bicicleta. Ou, vamos esquecer as bicicletas, é suposto as passadeiras estarem rebaixadas para as pessoas de cadeira de rodas ou com carrinho bebê conseguirem passar. E, na verdade, quem está a executar a obra, ou porque não recebe bem a indicação do projetista ou do engenheiro que dirige a obra, ou porque simplesmente não sabe fazer melhor, deixa sempre lá 2, 3 centímetros que são suficientes para tornar a experiência muito desconfortável. Ainda a propósito daquelas 2 pessoas de cadeira de rodas de que eu estava a falar há pouco, ontem também vi um outro vídeo deles na Mensagem, que é um jornal de Lisboa online, em que eles tentavam aceder a um espaço ali algures no Saldanha e não conseguiam subir para o passeio depois de atravessarem a rua na passadeira e tiveram de ir pela entrada dos carros, que é rampeada, para chegarem ao passeio. O que não deixa de ser irónico. Claro. Ou seja, há aqui muitos intervenientes na execução de um projeto, desde que ele sai da cabeça dos projetistas até chegar ao espaço público. E eu acho que onde falha mais é nos decisores políticos e, eventualmente, depois também nos executantes. Muito interessante. Olha, estamos a chegar aqui ao final. Tem sido aqui uma conversa muito interessante e que acho que dá bem para refletir naquilo que é aqui o nosso dia-a-dia na estrada. Eu gostava que deixasse aqui 2 mensagens, uma direta para quem conduz e uma direta para quem pedala aqui nas nossas vias. Ora, para quem conduz, eu acho que o mais importante é perceberem que quando se fala de mais pessoas a utilizarem a bicicleta, não quer dizer que todos têm de utilizar sempre a bicicleta, em todas as deslocações. Eu não conduzo, mas a maior parte das pessoas que eu conheço que utilizam a bicicleta também conduz. Ou usa o comboio, ou o autocarro. No fundo, nós temos cada vez mais oferta de transportes públicos, pelo menos nas grandes cidades. Fora das grandes cidades é um drama que não vale a pena abordar aqui. Era toda uma outra conversa, não é? Mas, pelo menos nas cidades principais do país, há toda uma escolha enorme de meios de transporte. Aqueles que escolhem utilizar a bicicleta estão a facilitar a vida a quem se desloca de automóvel, porque é menos um automóvel na estrada. Menos um automóvel na estrada é menos espaço ocupado, seja a circular, seja depois a estacionar. Fica mais um lugar disponível para aquele que precisa de utilizar o seu automóvel e que vai precisar de um lugar para o estacionar, preferencialmente não em cima de um passeio ou de uma ciclovia, não é? De modo que as pessoas que estão a optar por andar a pé ou de bicicleta não estão ali para estorvar quem vai de carro, estão ali para lhes facilitar a vida também. E por isso merecem pelo menos um pouco de respeito e de cuidado. Quem opta por ir de bicicleta, quer dizer, para se manter em segurança, eu acho que é importante respeitar o Código da Estrada. Ele, em geral, facilita a circulação de bicicletas. É verdade que a fiscalização falha redondamente e há algumas precauções que, enquanto utilizador da bicicleta, podemos tomar. Estabelecer contacto visual com quem conduz, com quem nos cruzamos. Não é só com quem conduz um automóvel. No fundo, nós também não queremos acertar noutro ciclista, claro, nem queremos acertar num peão. Se temos alguém que está a caminhar ao longo do passeio e que está muito à borda do passeio, essa pessoa provavelmente está prestes a atravessar a rua. Se calhar é importante, enquanto veículo, ou enquanto conduzimos o nosso veículo, estarmos atentos ao comportamento dessa pessoa, para evitar um conflito que pode gerar uma colisão, não é? No fundo, estabelecer contacto visual
com as pessoas com quem interagimos. Essa é aquela regra de ouro, era a primeira regra que passamos, é a primeira regra que passamos para quando fazemos o Bike Buddy, contacto visual com quem interagimos, para termos a certeza que essa pessoa nos está a ver. Há muitos que se sentem intimidados e vão encostadinhos ao passeio. Isso vê-se mesmo aqui na Marginal, os desportistas, muitos, ainda vão ali encostados ao passeio. Cada vez menos, mas muitos ainda o fazem. Porque é da minha experiência falo, porque é assustador andar ali na Marginal. Em certas horas é realmente assustador. Mas quando vais a 1 metro do passeio... Sim, acabamos por aumentar o nível de perigo. Exato. Não. O nível de risco. Achas que sim? Eu acho, porque se vamos mais encostados ao passeio, não temos tanta escapatória. Ou seja, não, ok, desculpa, eu entendi ao contrário. Não, aumentamos o nosso nível de risco. Exatamente. Sim. Exatamente. E mais, se calhar, há muitas pessoas que não se lembram disto. Ao irmos mais ao centro da via, somos mais visíveis. Porque quanto maior é a velocidade a que nos deslocamos, mais estreito é o nosso campo de visão. Feito túnel. Exatamente. Ou seja, aquele que vai mais velocidade não está atento aos lados da estrada. Claro. Está focado ali no centro. Por isso, se formos mais junto ao centro, estamos mais visíveis. E pelo menos para as pessoas inexperientes, é contraintuitivo. Sem dúvida. Mas é essencial. Não, o posicionamento acho que é fundamental. Ter um bom radar luminoso é fundamental. Acho que as pessoas poupam, às vezes compram daqueles de 5 euros e a luz é a mesma que ter absolutamente nada. Acho que um bom radar é fundamental. O radar refere-se àqueles da Garmin, sim. Isso, não sei se posso dizer marcas. Mas... Sim, não há problema. Também. Não é patrocinado, mas não importa. Mas realmente, para quem anda à noite, então é fundamental. Mas, por exemplo, para quem anda e para quem treina, o facto de ter o radar, no meu GPSzinho, avisa-me logo a distância que o carro vem, se está perto, se está longe. Essa para mim é uma boa ajuda. Eu posso dizer o que é que sinto disso. Eu já tive pessoas nos meus grupos que utilizavam isso. Eu tenho amigos que usam espelhos, eu nunca senti necessidade nenhuma disso. Eu habituei-me com os ouvidos ouvir o motor. Bom, com os carros elétricos hoje em dia é um bocadinho mais difícil, hoje em dia já é mas mesmo com o som dos pneus no alcatrão, uma pessoa eu pelo menos eu sinto que tenho uma noção, não da distância exata, não é? Mas da forma como essa pessoa se está a aproximar de mim. Quando o som é muito intenso e da mesma intensidade, até muito próximo de mim, os meus radares ficam ativados. Mas isso depois também tem muito a ver com o modo em que vamos. Se formos em modo passeio, quando a pessoa vai em modo treino... Vais focado noutras coisas, não é? Está focada na performance. Eu entendo isso. Eu não utilizo a bicicleta propriamente como desporto, não é? E muito menos com esse rigor. Eu tenho essas, como tenho as duas vertentes, ando com os meus filhos na bicicleta elétrica com eles lá, portanto tenho essa questão, quando vou muito mais em passeio, vou muito mais atento a tudo aquilo que envolve, até pela segurança deles, não é? Para garantir que realmente e a velocidade também é diferente, não é? Sim. Mas quando vou em modo treino, confesso que o radar é um bom lembrete de onde é que vou, porque vou focado ou nos watts que tenho que fazer, ou no tempo que tenho que fazer. Exatamente. Nunca tinha pensado nisso dessa forma e é interessante perceber isso. Porque, de facto, eu vou, sobretudo se vou na Marginal, vou muito atento a tudo o que vai à minha volta. Ao som dos carros... sem olhar, eu consigo pressentir se eles vão passar mais perto. A experiência, sem sombra de dúvidas, também nos traz muito. Quer dizer, as primeiras vezes que eu andei na Marginal, há mais de 15 anos, há 20 anos, se calhar, eu tinha carros a passarem-me a um palmo de distância e a mandarem-me para o passeio, não é? Sim. E a buzinarem violentamente. Hoje ainda há, infelizmente. Ainda há, mas eu acho que está muito melhor. Desde há uns 10 anos que está muito... Mas acho que nós enquanto ciclistas, acho que também, atendendo... Era fácil essa mensagem disseminar-se rápido, era fácil mudar os comportamentos. Como não muda, acho que uma vez que somos nós o próprio chassis, temos de ter aqui alguns comportamentos defensivos, de proteção, exatamente. A hora que circulamos, especialmente quem vai para treinar. Eu então, treino muito cedo, já falei nisso em outros episódios. Treino sempre 4, 5 da manhã, tento escolher dias que não são... É fantástico, só me cruzo com os senhores do lixo. Tento escolher sempre dias que não há tanta movida na noite para não apanhar aquela malta que vem da noite. Portanto, assim aliás, cada vez mais são mais ciclistas nessas horas que andam a treinar. É curioso que eu, por outro lado, eu sinto que quando há menos trânsito na Marginal, às vezes é quando me sinto mais ameaçado. Porquê? Se for muito intenso, as velocidades são mais baixas. Pois. O que torna
eu sinto... Mas lá está. A percepção é diferente conforme nós andamos estamos em a modos fazer, diferentes e por isso eu... Quer dizer, às vezes a minha velocidade máxima na marginal deve ir para aí nos 30 km/h, não é? Acho que, a menos que vá, seja com o vento nas costas, talvez vá um bocadinho mais depressa, mas não vou a 50 ou mais. Quer dizer, estou a ver aqui a fotografia da bicicleta. Sim, Estou a imaginar que vais a mais de 50 às vezes, não é? Na marginal só se for ali sentido Cascais-Lisboa, em algumas descidas. Ok. Senão, as velocidades devem rondar entre os 35 e 40 km/h. Ah, é? Okay. Pronto, mas eu estou a falar de picos Mas e tu é a tua velocidade sim, média. Sim, mas realmente, sem sombra... Mas, especialmente neste tipo de bicicletas, o vento e as deslocações de massa de ar são muito importantes daquilo que é a nossa trajetória. Vela, não é? Especialmente com essas rodas de 60, tudo o que é vento, nós sentimos muito. Há dias em que eu acabo com os braços mais cansados do que as pernas. Uau! Segurar ali a bicicleta. Sim, segurar mesmo a bicicleta. Essa posição também não é muito confortável. Por acaso é confortável. Ah, é? Ao início estranha-se, mas depois é mais confortável, sim. Aliás, ela está feita precisamente para poupar as pernas para a corrida, portanto, acaba por ser... Está tudo pensado, é engraçado. Mas e por isso é que eu também queria ter uma visão realmente... Eu acho que é importante nós percebermos que existem várias dinâmicas naquilo que é a utilização do espaço público, a utilização da estrada neste caso específico, não é? E existe a ciclovia, é um sítio fantástico para andar de bicicleta fora do treino, porque quando é em treino não faz o mínimo sentido, claro. É um perigo para as pessoas que lá vão, e acho que ainda existem muitos automobilistas que têm realmente esta visão de porque é que o ciclista não vai na ciclovia. Não. Outra, é uma coisa que acontece frequentemente, as pessoas não entendem porque é que alguém não está a utilizar uma ciclovia. Porque a ciclovia é ali ao lado, não é? Não, e algumas são, mesmo eu... E não temos que o fazer. A questão, acho que aquilo que é importante é, nós não temos que o fazer. Em termos legais, não é obrigatório. Não temos que o fazer. Exatamente. Embora haja... É uma escolha do utilizador. Embora haja uma discrepância entre o Regulamento de Sinalização de Trânsito e o Código da Estrada. No Regulamento de Sinalização de Trânsito há um sinal que eu acho que é o D7, mas agora não me lembro bem, mas pronto, no fundo é aquele sinal azul circular, que é um sinal de obrigação, com a bicicleta e que indica uma pista obrigatória para velocípedes. O Código da Estrada tem lá explícito que não é obrigatório. Até mas nós não temos nenhuma dessas vias cá. É tudo partilhado com os peões? Sim, em alguns sítios é, noutros não, em Lisboa há. Em Lisboa, aquelas verdes que existem... Sim, mas não há um peão que não passe lá. Não, claro que não. E de qualquer modo, mesmo que não houvesse peões, não é sítio para se circular de bicicleta a 50 km, ou 40, claro que não. 40 km, mesmo a 30, não é? Eu se tenho pressa, então há algumas ciclovias que evito. Se não tenho pressa, até posso optar por elas. Eu faço por acaso esse caminho do Saldanha, agora no inverno não faço tanto, mas eu vou não nesta, mas na bicicleta de estrada, e faço várias vezes, aproveito o treino e depois vou de bicicleta para o trabalho. Eu, a partir de Alcântara, acabo o meu treino. A partir de Alcântara, não há treino. Aquilo é descompressão, é para estar concentrado no trânsito, é os carris, é os paralelos, é os buracos. Depois já entro na ciclovia, porque não subo o Saldanha pela estrada, não vou na faixa do bus, então vou pela ciclovia. E então aí já é completamente em modo passeio, e agora, efetivamente, nem a própria ciclovia é respeitada pelos peões a verde, que supostamente será só para as bicicletas. Bem, mas foi uma conversa realmente muito, muito fixe. Vocês fazem um trabalho fantástico da MUBI, quer na parte da assessoria, tudo o que é o poder político, quer na parte da divulgação. Portanto, era um gosto também, era uma das conversas que eu queria ter aqui nestes 10 episódios que vou gravar. Portanto, os meus parabéns. Vou deixar também os links aqui na bio do episódio onde é que vos podem seguir, onde é que podem acompanhar aqui o vosso trabalho. Continuem a lutar por uma estrada mais segura, eu acho que isso é realmente fundamental, por um espaço público mais seguro para todos, para quem anda de carro, para quem anda de bicicleta, para quem anda a pé, nas escolhas que fazem, não é? Porque eu próprio também tenho estas várias vertentes, ando de carro, ando de bicicleta com os filhos, ando de treino e afins, ando a pé também, ando de transportes públicos. E muito obrigado por terem aceito aqui este desafio de irmos aqui falar um bocadinho. Acho que é sempre importante refletir. Portanto, que nós possamos mudar aqui uma ou duas mentalidades com esta conversa, acho que fica aqui já ganho. E continuem aqui o vosso bom trabalho. Obrigado, João. Muito obrigado.